equipamentos que serviriam à exploração do transporte de carga. O transporte de passageiros foi extinto, né? Sobrou só o transporte metropolitano nas grandes cidades, e a documentação, o seu acervo documental, a sua memória, foi simplesmente abandonada, sem nenhum projeto. Não se destinou nada, não se pensou em nenhum plano para preservar e para acolher esse monte de documentos que registram uma parte importante da nossa história. Isso é uma característica nossa. A gente não pode culpar a rede ferroviária ou o governo, ou os governos, porque nós somos assim. Temos muito pouco apreço à nossa memória. Temos muito pouco apreço aos nossos documentos. Isso não é só a rede, não. Né? Eu trabalhei numa empresa pública, a CBTU, né, que não é uma empresa em instituição, que tinha uma atividade, e a sua memória também era muito descuidada. Né? O próprio acervo técnico era tão mal montado e mal mantido que muitas vezes nós refizemos estudos que a gente não sabia que já tinha no arquivo coisas que já tinham sido feitas antes. Estamos perdidos naquela desorganização, nesse pouco respeito que nós temos com a nossa memória. O que aconteceu então com esses papéis, esses livros, essas bibliotecas todas espalhadas pelo país inteiro? Vamos passar um. Bom, aconteceu de tudo. Isso aqui é em Bauru. Tá? Em Bauru tinha um escritório da rede, grande, que lá é um entroncamento, né? E esse acervo desses relatórios, desses livros, esses projetos, ficaram abandonados. Veja, e esse quadro que está aqui não é um dos piores, tá? Esse é um dos melhores que nós temos. O pessoal nos contou, né, que quando eles conseguiram, os salvadores da pátria, conseguiram ter acesso a essa sala, tinha já no piso dela 4 dedos, uma camada compacta que tinha sido formada ao longo dos anos, pela chuva, pela umidade, pelo descaso, os papéis iam caindo no chão, a chuva ia caindo e esses papéis se transformaram numa pasta indefinida, onde, claro, se perdeu ali parte da história importante daquela região. Bom, em Bauru mesmo, uma articulação interessante entre a prefeitura, a rede ferroviária e algumas outras instituições da região conseguiram montar esse centro de referência, vamos dizer assim. Né? Deu certo por algum tempo, tão certo que outros campos foram se agregando. Teve um radialista que tinha um arquivo interessante sobre a história de Bauru, juntou também, e isso virou um centro de memória da cidade. Quem patrocinava isso aí era a universidade, através de um professor de história que se interessou muito pelo assunto e dedicou uma parte da sua semana a tomar conta desse acervo. Uma engenheira, também minha colega de então, também se apaixonou pelo assunto, conseguiu ser alocada nesse centro de memória, e ela trabalha há anos fazendo sozinha, quase sozinha, a limpeza, a higienização e a catalogação desses documentos todos aí. Muito precário tudo, a limpeza dessa sala é feita pelo pessoal da limpeza da prefeitura. Teve já uma vez que teve uma ação contra o diretor desse centro, que estava usando o pessoal de limpeza contratada para limpar a prefeitura, estava desviando o pessoal da prefeitura para limpar esse centro. Então isso era ilegal.
tinha também um acervo documental bibliográfico, né? A rede lá também foi concessionada e na estação central se fez um shopping. O shopping, dentro do shopping se fez um museu, né? E esse museu tem uma biblioteca. E nessa época que nós estamos lá, tinha uma bibliotecária e uma arqueologista que estavam fazendo um trabalho técnico de limpeza, higienização, catalogação e disponibilização desse acervo para a consulta pública. Os anos foram se passando, as coisas foram mudando, né? O shopping foi vendido para um outro grupo. O grupo que estava aqui antes era o Boticário, era o Boticário que fazia esse trabalho. O shopping foi vendido para outro grupo. A Fundação Boticário saiu dessa história e esse acervo, esse trabalho belíssimo foi interrompido. Nós conseguimos falar com a bibliotecária, ela falou, eu lamento, mas eu fui dispensada, né? Eu saí, não tem ninguém no meu lugar mais, então a gente não sabe exatamente como é que está esse acervo agora. Um trabalho bom que começou e não conseguiu ter continuidade. Bom, nós vimos cenas como essa aqui em vários lugares. Né? Além Paraíba, nós temos uma vez uma sala, tinha 1 metro de altura de livro jogado no chão, livro, papel, não sei que coisa, a bandeira do Brasil em cima de tudo, os ratos comendo os livros, os papéis e a bandeira. É uma cena dantesca que mostra bem, né, que tipo de cuidado que nós temos, né? Tem ainda uma biblioteca em Recife. E lá também a estação lá foi transformada num centro cultural. E o centro cultural adotou a biblioteca por algum tempo. Depois mudou a orientação, mudou o prefeito, mudou o secretário, mudou o comando do centro cultural. O centro cultural falou que não estava mais interessado nesse acervo, devolveu o acervo como está para a rede, que também não sabe o que fazer dele. No Rio de Janeiro, tem uma biblioteca que era a biblioteca central da rede, uma biblioteca fantástica, chegou a ter 10 mil itens, né? E serviu como fonte de consulta para dezenas de pesquisadores ao longo dos anos todos, foi fonte de pesquisa para várias dissertações de mestrado, várias teses de doutorado, e com a extinção da rede foi fechada. Então, esse acervo todinho ficou fechado, inacessível à consulta, e sem ninguém para tratar. Quem cuidava era a portaria lá, uma auxiliar administrativa, abria a porta e fechava a porta, mas não tinha nenhum cuidado. Os anos foram se passando e se perdeu o catálogo daquela biblioteca. O catálogo era eletrônico, estava no computador do chefe, aí o chefe saiu, passou para outro se aposentou. Simplesmente o catálogo da biblioteca com 10 mil itens desapareceu. E aí, portanto, não se consegue mais controlar, não se sabe nem se o que tinha ainda tem, né? Nem se está sendo roubado, porque não tem nenhum instrumento para controlar, para ver se está sendo mantido ou não. Né? Esse acervo está nesse estado ainda, está numa sala, está fechado, sem destino, sem projeto, sem recursos, órfão. Tem outras histórias cumpridas, por exemplo, tem a história da biblioteca, da rede em Belo Horizonte. Essa história nós acompanhamos por muitos anos. Ela era ativa, era grande, também foi fonte de muitas pesquisas, e aí aconteceu a privatização da rede, a concessão das linhas para empresas particulares. Uma das histórias é uma conhecida nossa, uma pesquisadora do nosso meio aqui, foi lá para fazer uma pesquisa. Aí achou a biblioteca, pediu para entrar. Né? Tem um rapaz que tomava conta,
pode entrar. Aí ela entrou, achou um monte de coisa interessante, e ela voltou para perguntar se ela podia pegar os documentos que ela achou para tirar uma cópia. O rapaz disse assim, olha, a senhora pode pegar o que a senhora quiser. Não precisa cópia não. A senhora pode pegar o que a senhora quiser, levar tudo que a senhora quiser, porque só nos ajuda. Isso aqui está aqui, não é nosso, é da rede, venceu já o prazo que a rede tinha que vir buscar. Nós estamos a fim de jogar tudo no lixo. Então, se a senhora levar, é ótimo. Então, você vê, isso aconteceu há mais de 10 anos atrás já. Né? Depois disso, ficou fechado há algum tempo, a Associação dos Engenheiros tinha um projeto até para pegar aquela biblioteca com a associação, que eu já acho que é um erro isso, mas era um jeito de salvá-los, né? E nada deu certo. Houve uma denúncia, e aí o jornal Estado de Minas foi lá para fazer uma matéria sobre esse acervo que estava nesse estado aí. Chegou lá, entrou e encontrou o chão cheio de barato. Né? Aí bateu uma foto, saiu no dia seguinte uma foto na primeira página lá, com aquele acervo todo, prateleira e tal, e o chão cheio de barato. Né? Aí foi um escândalo aquilo ali, imagine, que absurdo. Chamaram lá e intimaram o pessoal para dar uma explicação. O pessoal disse que, de fato, pelo contrário, eles estavam cuidando tão bem daquele acervo que eles tinham mandado dedetizar naquele dia. E por isso, na foto apareceu aquele monte de baratas, mas estavam todas novas. Uma história meio cômica essa, mas trágica também. Né? Algum tempo depois, o Ministério Público Estadual do Estado de Minas intimou a rede a entregar aquele acervo todinho, todos aqueles livros, documentos e tal, para o Arquivo Público Estadual, considerando que a rede estava incompetente, incapaz, né, de cumprir com a sua função de proteger aquele acervo todo. Aí, tudo aquilo foi encaixotado e transferido para o Arquivo Público Estadual. Eu achei que era uma notícia boa, mas não tão boa, porque a gente não sabia se no Arquivo Público Estadual esse acervo estaria em melhor situação do que estava quando estava abandonado dentro das instalações da rede. Né? De fato, estava quase igual, porque o Arquivo Público Estadual também não tinha gente, não tinha espaço, não tinha condição de dar o tratamento adequado àquele acervo lá. Né? Infelizmente, uma iniciativa com as boas intenções do Ministério Público Estadual resultou numa ação que não deu em nada. Né? Aconteceu a mesma coisa. Eu consegui, na época, falar com a funcionária que despachou esse acervo todo para o Arquivo Público Estadual. Né? E eu perguntei para ela, você anotou tudo que você entregou? Ela falou, claro. E você tem uma cópia? Não, lógico que não, eu entreguei tudo. Mas se você entregou tudo, para que você fez? Não adiantou nada. Então, a sociedade, vamos dizer assim, a gente ficou sem saber que itens, que coisas que tinham sido transferidas então da rede ferroviária para o Arquivo Público Estadual. Essa história tem um final feliz. Né? Agora, nesse ano, começou um projeto grande esse ano passado já, né? O governo do Estado de Minas deu partida a um projeto grande de tratamento de todo o seu acervo ferroviário. Né? O IPHAN de Minas está pilotando um ambicioso programa de reconhecimento, de levantamento das estações todas e de tratamento desse acervo. Olha lá. Esse acervo, então, não, passou outro. Esse acervo documental todo está sendo agora recuperado, tratado, e está se construindo um espaço para ele, que é a antiga estação central de Belo Horizonte, que está sendo transformada para ser um centro de memória e para receber esse acervo todo. Passou fora. Essa imagem não está boa, mas é só para vocês verem. Esse é um vídeo produzido pelo esse programa Terra de Minas, que passou nesse
jogados no chão, né, tomando chuva. O que é que tem ali? A gente não sabe, mas deve ter coisas importantes, coisas que guardam a memória da nossa história, não ali jogados nesse estado, nessas condições aí, e parece que ninguém se importa, né? Então o pastor que esteve lá fotografou para trazer para a gente aqui, para a gente poder mostrar, né? Bom, então, essa história é cheia de tragédias, de pequenas e grandes tragédias, né? E faz muitos anos que a gente vem aqui nesse nosso encontro e faz isso que eu estou fazendo agora, né? Denuncia, olha, isso é uma loucura, isso aqui é uma irresponsabilidade, temos que protestar, temos que denunciar as autoridades, temos que denunciar o pessoal da rede pela irresponsabilidade. Faz 10 anos que a gente fala isso aí, e os resultados têm sido muito pequenos, né? Então, nós estamos aqui hoje, né, para tentar mudar um pouco isso, né? Essa fase de denúncia, de escandalizar, denunciar e protestar, eu acho que tem que continuar, mas nós estamos achando já que isso só não basta, né? Isso é pouco, né? A gente tem que fazer mais coisas, né? Eu, como um ferroviário velho, né, o que eu fiz esse tempo todo foi isso, foi procurar saber com os poucos recursos que a gente tem. Eu não consigo viajar para todos os cantos para ver, né? Então o que a gente consegue ver, a gente vem aqui, denuncia, se escandaliza, né? Lamenta, chora, né? Torce para que dê certo e denuncia. Mas agora está chegando, né, a ala jovem do MPF, do Movimento de Preservação, né? Assim como a Lucina, tem outras pessoas que nos acompanham desde os bancos escolares, que encontraram no tema trem, né, estação e tal, motivo para os seus estudos. E a Lucina, então, é uma dessas pessoas que está aqui junto com a gente, acompanhando essa história há uns 8 anos, né? Não? Não? Sim, tá bom. Então, ela tem uma proposta, né? Uma proposta da ala jovem do MPF. Sobre essa proposta, agora que ela vai falar. Só retificando, a proposta é nossa, Zé Cássio. Então, assim, boa tarde, meu nome é Lucina, eu sou arquivista, como o professor já me apresentou, trabalho na Fundação Oswaldo Cruz e já estou há um tempo que atuando junto com o MPF. Então a ideia é um pouco isso que o Zé falou, a gente tentar oxigenar um pouco o movimento, não que isso seja uma crítica, muito pelo contrário, é a gente adicionar novos elementos. E como a gente já tinha feito há um processo já interno nosso, meu e do Zé, que a gente está discutindo um pouco isso, né? Nós tivemos um encontro que foi sediado no Arquivo Nacional, onde o tema foi específico sobre memória, e que teve uma mesa que tratou direto a questão do patrimônio, do acervo documental, e houveram representantes do Arquivo Nacional, do IFAM, que foi a própria Mônica esteve presente, e colocou perspectivas boas para esse trabalho, mais pela ação do IFAM, né? Então, isso que a gente está querendo propor é um pouco de complementar a esse panorama que a gente está vendo como um fator positivo. Então, como a gente disse no começo, o que a gente quer propor, e isso o primeiro momento que a gente está apresentando é aqui, então ele tem um caráter meio que inédito da ideia, é que a gente está tentando montar, estruturar um guia de fontes, que não é um guia de acervo, mas é um guia de fontes institucionais que são localizados documentos da ferroviária. Então, essa é a ideia. A proposta é a construção de um guia de fontes, e esse guia de fontes, na verdade, na arquivologia, a gente chama como instrumento de pesquisa. Ele compõe um dos instrumentos de pesquisa que assistenciam, que auxiliam na organização de um acervo para uma instituição. Então, essa ferramenta é o primeiro, quando qualquer pessoa que vai consultar num arquivo, o primeiro elemento que ela se depara é com esses instrumentos de pesquisa. Então, podem ser listas, guias,
aprofundamento dele, né? Ele não é ao contrário de um inventário, em que ele chega até um item documental, que é o próprio documento, né? Ele descreve o próprio documento. O guia, ele é um pouco de um roteiro para que as pessoas possam saber e se orientar no caso de propor pesquisa, um estudante, um pesquisador, um cientista, ou escritores, como nós temos muitos aqui, que queiram trabalhar com documentos ferroviários, ou que conte um pouco a história da ferrovia, ele se utilizaria desse instrumento. Então, ele serviria para divulgação e para orientação dos consulentes, dos pesquisadores, né? No nosso caso, nós não somos uma instituição de pesquisa, nós somos uma instituição civil e que a gente está propondo uma ação de fora para dentro, né? Então, isso poderia ser proposto pelo Estado, por uma instituição pública, mas como a gente não se tem isso por enquanto, né? É possível que o IPHAN depois faça algum modelo, algum exemplar próprio do IPHAN, a gente está indo ao encontro dessas perspectivas para o acervo e já propondo algo em que o próprio MPF possa auxiliar e mudar um pouco esse discurso que o Zé acabou de apresentar. Então, depois eu vou... isso, o recorte... eu falei, porque está lá na frente, qual é a proposta. O título da apresentação é a própria proposta, né, que é um guia de fontes de documentos ferroviários da cidade do Rio de Janeiro. Isso inicialmente é o que a gente está propondo. Então, em seguida, eu vou apresentar alguns exemplos para vocês terem noção do que a gente está falando. Mas um bom modelo, que eu vou passar, quem quiser folhear, fique à vontade, é um roteiro feito pela coordenação do Paulo Quinaus, que é um historiador da UF. Hoje o Paulo Quinaus é diretor do Arquivo do Estado, do Rio de Janeiro, e nesse momento ele fez esse modelo, essa publicação, trabalhando com as fontes de Macaé. Ele fez um levantamento das instituições nas quais podiam ser localizados documentos que contassem a história de Macaé. Ali, em alguns momentos, ele chega ao item, em outros ele só descreve o conjunto documental que a instituição possui. Então, o que a gente está propondo é descrever as instituições e com os dados básicos que teria, né? A gente pode depois aprofundar um pouco mais isso, mas de início a gente faria o levantamento das instituições com seus respectivos endereços, a condição de consulta desses acervos, que é o quê? O horário de abertura da instituição, que dias da semana que ela permite a visita, como é que ela garante o acesso a esses documentos, se ela possibilita a reprodução do documento, se ela tem estrutura física para receber um pesquisador, o que o pesquisador deveria levar para fazer a sua consulta, quais são os conjuntos documentais que ela possui, se a gente conseguir identificar já a temporalidade deles, então, de quando é produzido o documento daquela instituição. A ideia é que a gente recorte o que dá conta da ferrovia e não da instituição como um todo. Então, um exemplo, do Arquivo Nacional, nós não iremos descrever todo o conjunto documental que o Arquivo Nacional possui, mas aquele que trata especificamente sobre as ferrovias, sobre a malha ferroviária brasileira. Então, quais as condições de acesso é um pouco isso. Se ela restringe, se você pode fotografar, se você pode xerocar, se você pode fazer o uso de laptop, coisas que algumas instituições restringem e outras que não. Então, seria um pouco isso. Por que a gente está propondo essa ideia, né, que será executada? Para um pouco contribuir com o trabalho do movimento, talvez a gente tenha essa perspectiva de auxiliar os pesquisadores em trabalhos acadêmicos, isso vai ser importante, e para o próprio IPHAN, porque em todos os encontros que a gente tem realizado, uma das falas recorrentes é a dificuldade que há em fazer o inventário da rede ferroviária por conta da extensão da malha, né? Então, ela pega diversos estados do Brasil e isso dificulta bastante o trabalho do próprio IPHAN, como já dificultou da rede, como já dificultou do Arquivo Nacional.
Então, esse é o exemplo, esse é o roteiro que eu pedi para circular, que é o de Macaé, e aqui ele pode apresentar, acho que está um pouco, não dá para vocês verem por conta até da apresentação aqui, né? Mas basicamente a identificação da instituição e a descrição dos documentos, do conjunto do acervo, né? Eu vou passar um outro, que é uma guia de fonte da saúde mental. É similar ao de Macaé, também faz um levantamento no estado do Rio de Janeiro e apresenta diversas instituições. Aqui ele está falando da Academia Nacional de Medicina. E aí ele vai dizer o nome da instituição, o que ela trata, aquilo que fala especificamente da Biblioteca Alfredo Nascimento, quem são os responsáveis pelo setor, o endereço, telefone, endereço na internet, horário de funcionamento. Esse aqui está bem para ver o que a gente está propondo. E o histórico, né? Então seria o histórico da instituição e o histórico do acervo que ela possui. Aqui é um outro fundo, é a Casa de Oswaldo Cruz. Esse exemplo aqui, ele é mais específico para a área de arquivologia, porque ele trata de um fundo, ele não trata da instituição especificamente. Então você tem a Casa de Oswaldo Cruz e a própria casa utilizam esse instrumento para descrever o seu acervo. Então a nossa ideia é trabalhar de duas formas, dois modos de operar com essa proposta. Um que é a gente braçalmente executar, eu e o Zé e uma equipe aí que expuser. Fazer um levantamento com a colaboração de todos, para que a gente possa fazer a identificação, mesmo que seja primária. E a criação do espaço no site do MPF, do Movimento de Preservação Ferroviária, em que as pessoas pudessem. A gente pode estar pensando em criar um formulário que a pessoa que quisesse contribuir, abrisse, né, redireciona para o e-mail e você manda um e-mail para o MPF avisando que você conhece uma instituição que possui acervo ferroviário, pode já indicar quais os dados que você acha importante e depois a partir dessa informação, a gente vai buscar maior descrição. Em contato com os pesquisadores, porque como o Zé citou um pouco, e o Vitor também, existem várias pessoas que trabalham, realizam pesquisas a partir do próprio movimento de preservação e trabalham muito com fontes documentais ferroviárias. Então, a nossa ideia é contactar esses pesquisadores, que uma boa parte a gente já conhece, para tentar buscar com eles a dificuldade que eles tiverem, quais os locais e as fontes que eles consultaram durante o desenvolvimento das suas pesquisas. O segundo passo é a elaboração de um projeto, estruturar essa ideia no formato do projeto para submeter a subsídios públicos, né? Então, aos editais públicos. Seria um pouco de buscar orçamento para que a gente pudesse contratar uma equipe, dar um arcabouço maior para essa ideia e desenvolver numa extensão até maior, abarcando aí o estado do Rio de Janeiro todo. Então, a gente está com uma proposta de já realizar a elaboração desse projeto agora até maio, porque a partir do segundo semestre começam a abrir vários editais, né, de financiamento. Então, em junho, a gente já estaria iniciando a pesquisa e já com a perspectiva de submissão do projeto. E durante o segundo semestre, estaríamos desenvolvendo e, em paralelo, buscando agências que pudessem patrocinar. Aqui a gente fez rapidamente, porque, como eu disse, é o primeiro momento que a gente está apresentando a ideia, e a gente fez assim,